Meus caríssimos irmãos e irmãs, com alegria aqui me encontro com todos vocês para celebrarmos os mistérios da nossa fé. Aqueles que não me conhecem, sou o Padre Jardel, natural aqui de Jaraguá do Sul, da paróquia São Judas Tadeu, recém-ordenado, fui ordenado em dezembro do ano passado e atualmente sou vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora da Graça em São Francisco do Sul. E hoje, com alegria, nós damos continuidade a esta campanha de oração desta paróquia, desta comunidade, de modo especial, pedindo por nossas famílias, rezando hoje contra os vícios. E as leituras que nós ouvimos neste dia contribuem muito para refletirmos sobre o perigo que nós corremos no dia a dia com os tais vícios dentro das nossas casas. Como nós temos vícios dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, deixando a desejar a nossa vida de oração, a nossa vida segundo os mandamentos da lei de Deus, deixando a desejar até mesmo a educação dos nossos filhos nos valores cristãos, nos bons costumes que o Senhor nos ensina no seu Evangelho e que a Igreja traz por herança para os nossos corações. Na leitura que ouvimos, nós vemos a figura de Abraão. Abraão que tinha um apego extremado por seu filho Isaque. Era um homem que tinha que passar por um processo de provação diante de Deus, para assim colocar Deus no centro da sua vida. É interessante que por mais que Abraão tivesse fé, tivesse firmado a sua fé em Deus, saído da sua terra, deixado muitas coisas, mesmo assim ele precisaria crescer ainda mais na sua fé para com Deus, porque ele ainda era apegado ao seu filho Isaque. E o que Deus faz? Deus o prova dizendo: Abraão, eu quero que tu vás, tu sacrifiques o teu filho. Se tu me amas de verdade, se tu colocas a mim no centro da tua vida, eu quero que tu sacrifiques o teu filho, o teu amado filho, o filho da promessa. Abraão já era idoso quando teve o seu filho Isaque, prometido por Deus para ter uma grande nação, incontáveis filhos por meio daquele filho. E agora Deus estava pedindo esse mesmo filho em sacrifício, como provação. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos dá muitas graças, Deus nos dá muitas bênçãos. Nas nossas orações, nas nossas preces, não tenhamos dúvida disso. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Não podemos apenas esperar da parte de Deus a graça. Precisamos sacrificar muitas coisas na nossa vida também. Coisas que por vezes colocamos no lugar de Deus. Pedimos as coisas para Deus, mas não somos capazes de colocá-lo no centro da nossa vida. E assim estava Abraão. E Abraão, na sua obediência a Deus, na sua fidelidade à promessa de Deus, ele toma essa iniciativa. Eu levarei o meu filho, o meu amado, o filho que Deus prometeu para mim, na velhice, levarei ele em sacrifício. Porque Deus deve ser colocado em primeiro lugar. E aqui está, meus irmãos,
um primeiro ponto da qual podemos refletir. Qual é o Isaac da nossa vida que nós precisamos sacrificar por um bem maior? Muitas vezes nas nossas famílias, nós temos tantos apegos. Quantas vezes até mesmo um filho é colocado acima de Deus dentro da casa. Ou muitas vezes os próprios pais ousam se colocar no lugar de Deus dentro da família. Quantas vezes se ouve por aí o pai ou a mãe dizer: quem manda aqui sou eu e mais ninguém. Quem manda na casa, meus irmãos, na família, é Deus. Foi Ele que constituiu a família. Foi Ele que nos educou, nos trouxe os valores da família. Os pais devem passar para os seus filhos justamente isso: meu filho, quem manda na nossa família é Deus. A educação que eu quero passar para ti é a partir da Sagrada Escritura, a partir da revelação que Deus trouxe para nós, porque eu sou um simples instrumento para levar a educação que Deus trouxe nesta casa, neste mundo. É assim que devemos ser, meus irmãos. Se nós nos acharmos donos das coisas, donos das nossas famílias, com certeza iremos nos desviar, iremos nos perder, porque nós temos um bom pastor supremo, a quem nós devemos ouvir, a quem nós devemos buscar instrução. É Ele que nos ensina. Se os pais educam os seus filhos conforme os desígnios de Deus, a revelação divina, com certeza os vícios não se tornarão mais fortes do que as virtudes. Porque colocaremos Deus no centro. Temos que sacrificar, meus irmãos. Muitas vezes é difícil, por isso que se diz sacrifício. O pai sacrificar o seu autoritarismo para colocar a autoridade de Deus na casa. O filho sacrificar o seu orgulho, muitas vezes, a sua desobediência, os seus vícios no celular, no computador, na televisão e assim por diante. Tantos jogos que a juventude tem como vício. É chamada a sacrificar esses vícios, esses males, muitas vezes, que são por um bem maior, para o bem da família. Muitas vezes o Isaac do pai ou do filho é o futebol. Vamos deixar o futebol um pouco de lado para dar mais atenção para minha família, para os meus pais ou para meus filhos? É sacrifício. Tem coisas, meus irmãos, que são boas e que nós somos convidados a sacrificar por um bem maior. Porque a família deve ser colocada no centro das nossas atenções, tendo em vista que este é o plano de Deus para a minha casa, para a minha vida. É isso que nós devemos buscar. E no final desse relato do Gênesis, nós vemos o triunfo da família. Nós vemos que Isaac não foi sacrificado. Deus apenas colocou Abraão à prova para que ele tomasse consciência do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Ele está no centro da família, tudo irá bem. A família permanece unida. Não era isso que São João Paulo II dizia? Família que reza unida, permanece unida. Isso quer dizer, em outras palavras, família que coloca Deus em primeiro lugar, permanece unida. Dá mais valor às coisas de Deus do que às coisas do mundo.
As coisas do mundo vão se tornando secundárias, muitas vezes desnecessárias, quando nós sabemos colocar no centro da nossa família Deus e aquilo que Ele nos ensina. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho também nos fala da família, também nos fala da restauração das nossas casas, dos nossos lares. Em primeiro lugar, nós vemos Jesus que vai para a sua cidade. A sua cidade, com certeza, era onde habitavam os seus familiares, a sua família, os seus mais próximos, aqueles a quem ele tinha intimidade. Com certeza Nossa Senhora lá estava. A Sagrada Família. Jesus está na sua cidade, e ali, na sua cidade, apresentam para ele um paralítico deitado na cama. Paralítico, meus irmãos, um homem que não pode caminhar, um homem que só pode ou ficar deitado, ou se movimentar um pouco, mas praticamente inútil aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, um homem filho, um filho. Tanto que Jesus diz no Evangelho: meu filho, vai para casa. Jesus trata aquele homem não como um paralítico em primeiro lugar, não como alguém que não serve para nada, mas o trata como filho. Quantas vezes dentro das nossas casas, entre nós, na nossa intimidade, entre aqueles a quem nós mais queremos bem, nós tratamos o outro como inútil. Muitas vezes até saem algumas palavras desse gênero. Como é triste. Muitas vezes até pais, mães, que soltam uma palavra que desanimam o filho, que fazem do filho um verdadeiro paralítico, deitado em sua cama, achando que não serve para nada. Não é essa a missão de um pai e de uma mãe. E da mesma forma de um filho, quando seu pai e sua mãe está desvalido, na velhice já não pode caminhar, já não pode fazer as coisas. Quantas vezes os filhos, na maldade do seu coração, acabam menosprezando os seus pais. Jesus olhou para aquele homem, antes de tudo, como um filho de Deus, como alguém criado por Deus, escolhido por Deus, amado por Deus. Todos nós somos vistos assim por Deus, não de outra forma, mas assim, filhos e filhas muito amados. E ali, deitado na cama, nós vemos algo interessante, meus irmãos, que Jesus, ao invés de curar aquele homem da sua debilidade física, o que ele faz? Ele diz: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. O homem olha a aparência, o homem olha as qualidades exteriores, mas Deus vê o coração. Deus vê que, em primeiro lugar, aquele homem precisaria ser curado no seu interior. Deveria ser perdoado, deveria fazer a experiência do perdão, a experiência da misericórdia divina. E aqui, meus irmãos, cabe a nós refletirmos dentro dos nossos lares. Quantas vezes nós falamos assim, principalmente os pais: eu já dei tudo para meu filho, e ele só reclama. Eu já dei um carro, já dei uma casa, já dei o melhor estudo, já dei tudo. Mas você deu o perdão? Você deu amor, afeto, proximidade, olho no olho, uma conversa amiga,
uma proximidade sincera. É isso que edifica um homem e uma mulher. É o interior. Como é bom quando os filhos dizem: o meu pai, a minha mãe, eles me ensinaram a vir à igreja. Eles me deram a primeira catequese. Eles me ensinaram os bons costumes da fé. Jesus está dizendo isso aqui, meus irmãos. Antes de curar as nossas debilidades externas, nós precisamos fazer uma cura interior. Se nós queremos sair dos vícios, nós precisamos pedir ao Senhor: perdoe os meus pecados. Eu quero ter um coração novo. Não adianta de nada eu querer mudar por fora se eu não mudo por dentro, se eu não tenho uma mudança de mentalidade. E conversão é isso. Conversão é metanoia, que significa mudança de mentalidade. Não é só mudança de atitude, não. Começa com a mudança de mentalidade, para que eu tenha, assim, mudanças de atitudes. Aprendamos de Jesus, meus irmãos, que primeiramente olhou o coração daquele paralítico. Os mestres da lei blasfemaram contra Jesus, porque eles só queriam ver a cura exterior, só queriam ver a casca. Muitas vezes a casca da nossa família é muito bela. Somos elogiados, homenageados. Mas como está lá dentro do lar? Como estão as nossas relações lá dentro? Como está o nosso diálogo um para com o outro? É isso que Jesus quer ver. É essa diferença que deve acontecer dentro dos nossos lares. Jesus até diz: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Percebam como lhes interessa pelo coração, pelo pensamento, pelo nosso jeito de pensar, o nosso jeito de ser, na nossa essência, para depois ver atitudes concretas. E assim Jesus depois, é claro, restitui a saúde integral daquele homem e diz: para que vocês vejam que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados e que isto é o primordial, ele diz: levanta-te e anda. E o que ele diz? Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. É preciso voltar para a casa. É preciso voltar para o lar, para a família. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Não pensemos que a nossa família está acabada, está destruída, não tem mais jeito. Porque aos olhos de Deus nós temos jeito. Aos olhos de Deus nós temos como resolver os problemas. Porque nós temos a Sagrada Confissão. Nós temos a Eucaristia. Nós temos a sua palavra. Nós temos realmente um baú cheio de tesouros do reino dos céus, dados para nós, em nossas mãos, para assim restituir a nossa família, recuperar, restaurar a nossa família. E Jesus diz hoje para nós: levanta-te e anda, vai para a tua casa, vai abraçar o teu filho, a tua filha, vai largar um pouco esse vício do celular ou outra coisa parecida. E seja diferente, não seja mais esse paralítico, essa pessoa que vive pelos cantos, se vitimizando muitas vezes. Mas vamos ter uma mudança de vida, começando com um coração novo. Peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, ao Senhor nosso Deus, que nos dê a graça de termos uma vida nova, de termos um lar novo, uma casa nova, uma família nova, uma família renovada, segundo os desígnios de Deus. Existe uma canção que diz o seguinte:
tua família, volta para ela. Tua família te ama, te espera, para o teu lado sempre estar. Talvez você pense, mas o meu esposo não está ouvindo isso, a minha esposa não está, ou meu filho não está, minha filha. Mas aqui está, meu irmão, minha irmã, o desafio para você. Comece por você. Por mais que a tua família talvez não mereça, por consequências da história da família, mas nós também não merecemos tamanho amor de Deus, que quis se entregar numa cruz para nos amar até o extremo, mas mesmo assim Ele nos amou. Não merecíamos, por causa dos nossos pecados. E se nós queremos seguir a lógica de Deus, nós também devemos ser assim. Começa por mim. Santa Teresa de Calcutá diz isso. Perguntaram uma vez para ela: o que é preciso para mudar do mundo? Para mudar o mundo? Para o mundo ser melhor? Ela disse: quando eu for melhor, quando você for melhor, o mundo será melhor. Não esperemos do outro a mudança, mas comecemos em nós a mudança. E se todos pensarem assim, o mundo será melhor, a nossa família será cada vez mais santa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.